deixa eu te levar. Reúne meu boi. Vamos, já tá? Reúne e deixa eu te levar. Reúne meu boi. Eu acho que agora eu vou realizar meu sonho de ser índia guerreira. Sério? Eu acho. Por quê? Porque a convidada de hoje, meu amor, ela é babado. Sério? Amigo, é um sonho que eu vou realizar. Entendeu? Ih, dando spoiler. Já tô dando aí um spoiler de quem seria a convidada de hoje, mas antes eu quero desejar as boas-vindas a todos que estão aqui assistindo a gente. Bumba Meu Cast. Um dos melhores, quiçá, o melhor podcast cultural do momento. Maranhão, Brasil, ou quem sabe. E aproveitando Europa. a música que tava tocando de fundo, eu quero chamar todo mundo pra reunir, pra gente começar o podcast da semana. E onde é que a gente tá? A gente tá aqui no Bumba Meu Cast, que tá aqui nos estúdios da Agência Criativa. Qual unidade? A unidade da Coma. Gente, ele insiste. A agência só tem uma unidade, mas ele sempre fala assim, na unidade da Que é Coama. a unidade da Coma. É? E o que a gente pode oferecer aqui na agência? Aí aqui essa agência, eu tô até supondo em mudar o nome pra Agência Atende Tudo. Mas aí não já tem uma empresa com esse nome, você não vai Mas dar aí a gente- processo? Meu amor, quem não sabe, copia mesmo. Pois é, a Agência Atende Tudo. Por que a Agência Atende Tudo? Porque que tem de tudo, gato. Tem de tudo. Então tem que ser o slogan. Pronto. Agência Creative. Tem o de lugar tudo. onde tem de tudo. É sobre, tá tudo bueno. Registra, Gleice. Pois é. E aí, tem fotógrafo? Tem. Tem estúdio pra podcast? Tem. Tem cenógrafo? Tem. Tem bailarino? Tem. Tem dançarino? Tem. Tem boi de sonhos? Tem boi de sonhos. Então quem é a convidada de hoje? Sileninha. Aplausos. Eu quero aplausos. Mais alto. Tudo! E aí, Seleninha, como é? Gente, eu tô nervoso. Por quê? Porque, gente, é Seleninha, eu sou acostumado a ver só ali no palco, mas agora ela tá aqui do meu lado. Eu vou derrubar tudo aqui. Não derruba, não derruba. Bom dia, boa tarde, boa noite, noite. dependendo da hora que a galera tá assistindo. Olá. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, dizer que a positividade é muito grande, adorei o local, adorei vocês, não conhecia pessoalmente, Sim. tá? E agradecer o sentimento e o carinho, né, que vocês têm por mim e pelo boi. Ai, meu Deus, ela é muito fofa. Leva pra casa, meu Deus. Ai, gente, vai, amigo, continua que eu tô sem estrutura ainda. Eu acho que a gente. Esse episódio não precisa se apresentar, né? Pra quem ainda. Mas vamos lá, né? Vamos. Quem vos fala no momento, sou Creuza, né? A dona do primeiro boi digital. É, surgiu na pandemia. E a senhora, quem Eu é? sou incansável, eu não canso nunca, eu não canso jamais. Vocês já perceberam aí como é meu jeitinho, né? E eu não canso, meu amor, é sobre isso, tá tudo bueno. Me leva pro teu boi que eu não canso. Eu danço os 10 reais, se tu quiser botar pra me dançar os 10 Pois reais. embora logo. É sobre isso. E Sileninha? Quem é Sileninha? Nome. Uma biografia. Uma mini biografia. Nome, bairro, profissão. CPF. CPF não. Não precisa. Quem é Sileninha? Bom, bora lá. O nome, eu costumo dizer que agora na era do Pix, todo mundo sabe o nome de todo mundo, né? Então, quando me pedem um Pix que... É sério que teu nome é esse? Eu disse, meu nome é esse. Então, meu nome é Leocilene, tá? Que é uma junção do nome do meu pai com minha mãe, Léo mais Silene, Leocilene. Mas, devido ao boi, né? Pequenininha ainda, aí eu fiquei com esse nome carinhoso, que chamo até hoje, né? Que é Sileninha. Moro no bairro São Cristóvão, nasci lá e estou até hoje. Teve um tempo que eu saí pro Turu, mas o coração bateu mais forte e voltei. Então, continuo no São Cristóvão. 40 anos já, né? Não parece ter 25, mas eu tenho 40 já. Passada. Produtos Ivone. Produtos Ivone. Ivone, Pois é isso, né? A biografia e... O que vocês querem saber mais? Ficou um nome artístico, né? Sileninha, conhecida no Maranhão inteiro. Então, já que tu já disse que tu és do bairro do São Cristóvão, né? De onde vem esse teu amor pela cultura? Então, eu acho que eu tinha 5 a 7 anos. O Boi de Axixá, todo ano ele dançava ali na Associação da Caema, ali no retorno do Tirirical. Todo ano eles faziam São João. E no dia 24 mesmo, dia de São João, o Boi de Axixá dançava lá. E essa data ficava marcada, né, na minha cabeça como
o dia que o Borichixá ia para o São Cristóvão. E eu não dormia, né? Meu pai e minha mãe iam dormir, eu ficava ali, ela me colocava para dormir, mas eu não dormia porque eu sabia que a qualquer momento o Borichixá ia chegar. Sim. E por volta de 3, 4, às vezes até amanhecendo, 5 horas da manhã, o Borichixá chegava e eu ouvia, porque tocava foguete. E eu dizia, pai, chamava, né? Pai, mãe, Borichixá chegou, eu quero ir olhar. Né? E a minha mãe já pegava meu cabelo do jeito mesmo, estava seco, botava para trás, amarrava, fazia o cocó. E eu chamava meu pai, ele me levava, botava aqui, né, na carcunda, como chamam, né? Sim. E a gente ia, né? Nós dois, às vezes, ela ia, meu irmão também. E a minha paixão começou dali, né? Olhando o Borichixá. Mas, assim, a minha paixão não era nem tanto o boi de Axixá, era a Daniele. A menina né? que cantava. Exatamente. Eu achava muito lindo, eu me identificava muito com ela. E no último ano que a gente fez isso, que foi, depois mudou, não teve mais São João lá nessa época. Mas eu lembro que a última vez que eu fui, eu cheguei lá, ela não estava. Meus olhos procuravam logo, né? Fazia aquela... E eu não olhei ela e eu comecei a chorar. Aí o papai foi até o dirigente do boi e perguntou, cadê a menina que dança, tal? Porque minha filha gosta muito dela, veio só para olhar. Só ela tá dormindo, ela não aguentou, porque a noite foi muito puxada. Pois me levaram dentro do ônibus para olhar ela dormindo. Nossa. Eu olhei ela dormindo, aí foi que eu consegui ficar quietinha. Pelo menos eu não consegui ver ela dançando, nem cantando, mas eu consegui ver ela e voltei satisfeita para casa. Mas calmou o coração. Acalmou. Né? Então, a partir dali, começou a minha paixão pelo São João, pelo Bumba Meu Boi. Aí depois vem a história do boi, né? Quer que eu conte logo de uma vez ou não? Vamos deixar um pouco mais pra frente. Assim, tu disse agora a tua paixão foi boi de Axixá. Já dançou em algum outro boi, algum outro grupo? Já, pois é. A história do boi vem daí. Né? Já dancei no Boi do Sei, que dancei só 1 ano. Entendi. Boi do Sei que foi o primeiro boi de orquestra de São Luís, né? Da ilha. Sim. Assim, nativo, é? Nativo, o primeiro que nasceu em São Luís. Isso, o primeiro que nasceu em São Luís, da ilha mesmo. Entendi. A gente tem uma certa proximidade com Fernanda, Sim. né? Que atualmente é a responsável, né? Eu fiz uma eu cheguei a ensaiar com eles, que ia ter uma viagem para São Paulo, mas infelizmente por falta de patrocínio mesmo, a gente não conseguiu fazer a viagem para um festival. E o meu elo com ela foi porque, como eu sou formada em letras, eu tinha um projeto de monografia onde eu queria mencionar canções, toadas poéticas. E eles têm uma que eu acho que foi o primeiro videoclipe que foi gravado. Eu esqueci o nome da toada agora, mas era mais ou menos assim. Te trazer para junto de mim, como seria bom se a vida fosse assim. Que é uma coisa bem enamorada e tal. E aí eu usei essa toada e outras toadas para mostrar uma certa semelhança entre toadas românticas e poemas trovadores. Mas eu cheguei a dançar essa música lá. Ah, é linda essa música. Linda demais. Eu esqueci foi o nome do rapaz que cantava. Era um alto, magro, esqueci o nome dele agora. A Fernanda foi que me ensinou a dançar boi. Sério? Sério. Eu falo isso pra todo mundo. Onde eu olho ela, eu agradeço, né? Porque a gente tem que ter essa gratidão, Sim. né? De origem e tal. Mas foi ela que me ensinou. E foi no Boi de Seco que eu aprendi, né? De verdade, a gostar do Bumba Boi. Agora sim. Como é que surge o Bumba Meu Boi de Sonhos? E como foi escolher o nome? Então, vamos lá. Como eu falei ainda há pouco para vocês aqui, né, internamente, a história do boi é uma história... não é porque é a minha história, mas é uma história muito bonita, porque ela se diferencia dos demais. Porque, assim, a maioria, não que não sejam importantes, é muito importante, mas porque a maioria nasce numa promessa, né? Questão de tradição. E o Boi de Sonhos, não. Ele nasceu, na verdade, de um sonho. Então, muita gente pensa... Tu sonhou, aí tu sonhou com o boi e no outro dia tu quis botar o boi. Não foi aquele sonho de dormir e acordar. Não foi esse sonho. Eu pensei que tinha sido. Eu também. Não, eu pensei que tu gente, acordou. me conta Eu como pensei foi até esse que tu sonho. tá contando, esperando o boi de Axixá, que tu tinha dormido E acordou com o sonho com do o boi. sonho. Então, não foi esse sonho. Foi aquele sonho mesmo de querer desejo. algo, de desejo, tá. exatamente. Como eu falei, né? Eu comecei ali meu amor ali olhando o Boi de Axixá. E 11 anos mais precisamente, um amigo do meu pai, chamado Poeta, que ele foi cantor também do Boi do Sei, que cantou também no Boi de Sonhos, né? Um grande cantor. Ele cantava no Boi do Seik e ele viu que eu gostava de dançar, né? Então ele falou pro meu pai, por que tu não leva ela para dançar no Boi do Seik? Aí meu pai
É uma boa ideia. Bora levar, ver se dá certo. Só que eu era muito pequenininha, muito magrinha, né? Os meus parecia uma lança, a lança que a mina carrega. Parecia só de magra que eu era. Mas eu gostava muito de dançar e fui. Ele me apresentou para a dona Socorro, né? Que era a dona do boi. E ela falou, mas ela é muito magrinha, tal, mas ela tem um cabelo bonito, tal, dá para ser curumim, ficar ali na frente com a Fernanda. Aí eu fui, fiz o teste e tal, comecei a dançar. Gostei muito, né? Todo ensaio que eu ia, o passo novo que eu aprendia, eu chegava em casa super empolgada, mostrava pra minha mãe. E mamãe, vem ver o passo novo que eu aprendi. Mamãe, muito bonito e tal. Aqueles passos do pulinho pra trás, da bundinha assim pra trás, que a gente quase não vê mais, né? Sim, verdade. Quando eu aprendi esse passo, eu voltei assim pra casa maravilhada com esse passo. Então eu mostrei pra ela. Então minha paixão começou dali. Só que eu sempre fui muito danadinha, assim, eu sempre gostei de formar grupo de dança, de fazer coreografia. Então, lá no bairro, mesmo na minha comunidade, ali em São Cristóvão, mais precisamente na Rua da Pedreira, eu sempre fiz concurso, desfile, grupo de dança. Na época, a gente tinha até um grupo que imitava a Xuxa e a Mara Maravilha. Tinha aquela música do Boto Rosa, tinha aquela do Curumim Iê, lembra? Sim. Eu sou Curumim Iê. Então a gente ia fazer show na Estiva, pra gente era uma alegria imensa. E na né? escola? Dançou também muito boa na escola? Muito, concurso, né? Aí depois que veio a época do Tchan, né? Mas já tava mais mocinha e tal. Mas assim, todo concurso que eu participei, que eu podia participar, eu participava, porque eu sempre fui muito ligada à dança. Então, aí... Só que eu não podia chegar na casa alheia, né? Como eu digo, na casa dos outros e querer mandar. Como é que eu vou chegar no Boi do Cerro e querer fazer as coisas do meu jeito? Né? Eu não podia fazer isso. E eu queria... eu tinha, mesmo com 12 anos, né? Eu tinha algumas ideias, só que eu não podia... né? Eu não podia colocar em prática num terreno que não era meu. Aí veio essa vontade. Eu disse, rapaz, eu acho que eu posso colocar um boi com os meninos aqui da rua, com as meninas, né? Aí o que eu fiz? Eu disse, rapaz, eu não quero... Eu dancei um ano no boi. Aí no outro ano me veio essa ideia. Aí eu chamei as minhas amigas mais próximas de mim e falei, bora botar um boi. A menina, como assim? 12 anos. Sim, com 12 anos. Eu queria botar um boi pra mim, porque eu queria fazer do meu jeito, com as minhas músicas, com as minhas coreografias, né? Aí elas falaram, bora. Tudo que eu fazia, elas topavam. E eu tinha um grupo muito grande ali que me acompanhava, né? Das meninas, os meninos também, e eles toparam. E a gente começou a ensaiar, não disse nada pra ninguém, era só entre a gente. Os pais pensavam que era uma brincadeira normal, de casinha e tudo. Sim. E daí a gente começou a procurar com o que a gente ia ensaiar, né, as músicas, que na época era vinil. A gente conseguiu achar um do Nina Rodrigues. Na época, aquela Índia Carolina, não sei se vocês lembram. Não. Tinha uma ela música não, muito, não. muito legal dela. A gente saiu com essa música, com esse LP. LP. Aí veio a parte pior, porque a gente só estava pensando no dançar, na alegria, né? Aí só que vinha a parte financeira, de fazer Da as roupas, e aí cadê o instrumentais, dinheiro? Criança não tem dinheiro, né? Aí o que a gente fez? A gente pegou, começou a cortar roupas, camisas normal, para fazer essas fitinhas aqui, ó. Né? A gente começou a cortar panos velhos, aí pegou uma boina, toda mole, velha, e começou a costurar esses pedaços de fita nessa boina, para dizer que era o chapéu de fita. Ficou até arrumadinho, mas nada legal, visivelmente, sabe? Nada legal. Aí eu disse, rapaz, não tá dando certo. Mas a gente começou a ensaiar mesmo com esse chapéu. Eu botava nos meninos, o menino dançava, ia pra lá, as fitas balançavam e tal. Aí só que tinha roupa das meninas. Cadê a pena pra fazer roupa das índias? Aí a ideia, lá perto de casa, no São Cristóvão, até hoje tem essa granja lá, eu acho. A gente foi pra granja, pedir pena na granja, porque é o único jeito que tinha. A gente não tinha dinheiro pra comprar pena tingida. Tinha que ir pra granja pedir. Aí nós fomos em um grupo de 4 ou 5, se não me engano. Aí chegou lá e pedi, sabe, porque a gente queria pena, tá? A gente explicou a situação, aí o cara, não, tá bom, aí vocês vêm mais tarde, porque agora ainda tá no processo, mas no final da tarde já tem bastante pena, dá pra dar pra vocês. Mas vocês trazem alguma coisa pra carregar, porque eu vou dar um saco de estopa grande. Tá bom. A gente voltou, aí quando a gente voltou de tarde, foi com um carro de mão. Um monte de guria desse tamanho, só uma menina, com um carro de mão na avenida, passando pra ir pra granja. 12 anos. 12 anos. Aí chegou lá, a gente botou... Agora, eu não me recordo bem como foi que a gente voltou. Eu não sei se a gente conseguiu trazer só, se teve que chamar algum dos meninos, eu não lembro. Sei que a gente conseguiu chegar em casa com esse saco de estopa. Aí a gente abriu ele
e espalhou assim as penas tudo no quintal de casa e começamos a lavar com água, sabão, água sanitária. Beleza, a princípio ficou bonitinha, a alvinha e tal. Só que aí no outro dia a gente começou a coçar a cabeça. Ah, meu Deus. Resultado, todo mundo com piolho de galinha na cabeça. Meu Cheio de piolho de galinha na cabeça. Gente. Aí compra remédio pra matar piolho na cabeça de todo mundo. E que loucura, que não sei o que tal. Mas assim, é uma história divertida que muita gente não conhece, Sim. né? Que eu preciso contar toda vez porque as pessoas passam a se apaixonar ainda mais pelo boi. Porque existe uma história diferente e até engraçada, né? Por trás de todo esse sonho. E aí que os nossos pais ficaram sabendo disso, ficaram com pena, né? Disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa porque esses meninos querem tanto esse boi, mas eles não têm condição. Aí foi que meu pai entrou na história com minha mãe, aí chamou os pais de cada um, eu acho que eram uns 10 a 12 crianças na época. Chamou, fez a reunião, então cada um se comprometeu em comprar a roupinha individual de cada um. Então aí foi que a gente começou a sair mais bonitinho. Foi comprado uma fita dessa normal que brilha, sem precisar de cortar as roupas. Foi comprado saco de pena, tingido, bonitinho, no armarinho. Aí foi começando a fazer as roupinhas. Aí saiu o boi, né? Aí a gente não tinha o boi mesmo, né? A capoeira. A gente foi lá no Brilho de Santo Antônio. Não sei se vocês lembram que tinha o Brilho de Santo Antônio. Que foi a época que fez sucesso aquela música do Tchan. As menininhas segurando o Tchan, Tchan, Tchan. É a música eu lembro, eu não lembro do boi. Pois é, que era Vitor Moraes que cantava, Jeremias. Então eles doaram um boizinho que eles não usavam mais. A gente trouxe esse boizinho. E foi aí que surgiu o nome do boi, né? Porque nasceu disso, de um sonho, de uma luta, de querer alguma coisa. E conseguir ali a base de muito esforço, muita luta, e o Boi Sonhos surgiu dessa história. Perfeito. O nome do boi. Ainda bem que depois da história do piolho, né, não tentaram parar, não vai, que deu trabalho. Sempre alimentando ali aquela vontade, aquele sonho de fato de ter o Tá, boi. porque também ia fazer um escândalo se não quisesse. E assim, Eu sempre fui muito danadinha, então eu ia fazer, né? Mas graças a Deus meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em tudo que eu que bom. que eu quis fazer. A gente também começou bem cedinho, né? Nossa mãe sempre apoiou a gente também, sempre deixou a gente participar. A gente começou no Barriquinha. E enfim, a gente tá onde a gente tá hoje, com Barrica, a gente já dançou também em outros grupos. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu queria saber de onde vêm as inspirações, quem compõe as toadas do Boi de Sonhos. Lá nessa época aí, É. como é que vocês desenrolaram as canções? Pois é, a gente não tinha ainda música própria, a gente dançava realmente com o LP do Nina Rodrigues, do Boi de Morros, Boi de Axixá. Aí só que o boi foi crescendo. No ano seguinte já não era mais criancinha, já eram jovens, crianças, jovens e adolescentes. Mas mesmo assim a gente não tinha ainda a música própria. Não tinha uma mas banda. A gente não tinha, mas aí já no ano seguinte já começou a se formalizar, né? Já começou a ficar algo muito sério. Porque era um boi novo que as pessoas acharam legal a história e queriam ver de verdade. Então meu pai disse, não, a gente tem que... agora o negócio ficou sério. Tu lembra o ano? 1995. Será que é um dos primeiros bois infantis, assim? Acho que sim, né? Na verdade, porque o boi nem chegou a ser infantil. Foi só a história dele. O primeiro ano ele foi com crianças. Só que no ano seguinte ele já não foi mais só com criança. Então ele já tinha adolescente. Já tinha adolescente. Então ele não ficou muito tempo ali como formado só por crianças. Aí foi que meu pai chamou, né, alguns músicos. Eu lembro na época o Armando, que ajudou ele, o Chico Nilma, né, que é um grande maestro. Né, do Sesc, aí um grande maestro do Sesc. E até hoje ele compõe, né, as nossas músicas. Muitas músicas que as pessoas são apaixonadas de autoria dele. O meu pai também, né, compositor. O Roberto Lobato, que é o sobrinho de Lobato do Boi de Morros. E hoje, esse ano, a gente trouxe também, que fez 2 toadas pra gente, que teve uma aceitação muito grande. Foi o Joelson Braga, né? Que é Ele é irmão de Concita, né? Isso, acho que é primo. Primo de Concita. Mas ele também já cantou lá também, não? No Boi de Sonhos? Não? Ele já tinha feito uma toada alguns anos antes. Ah, tá. Mas cantar mesmo, não. E, assim, a gente percebe que alguns grupos, eles têm cores específicas. E eu percebo que
talvez não seja, mas eu percebo que a cor meio que oficial do Boi de Sonhos é verde e branco. E tu sempre consegue manter em algum departamento ali, em algum setor do boi, sempre tem o verde e branco. Como é que tu consegue? Porque hoje em dia, com essas paletas neon, com essas paletas bebê, mas tu sempre tenta manter o verde e branco. É mesmo a cor representativa do boi? Como é que tu consegue? A cor oficial do boi é verde e branco. A bandeira do boi é verde e branco. Tem uma bandeira, então. A gente costuma dizer que as cores da bandeira do boi é verde e branco. Foi escolhida lá no comecinho. Durante muito tempo, as roupas, as indumentárias vinham só nessas duas cores. A gente passou muito tempo. A primeira vez que eu vi o boi eu era criança, acho que foi, não sei, 2002, 2000. E a Charliane dançava lá. E a gente morava no mesmo bairro. Vizinho dela. E aí o boi tava dançando no Conselho Cultural da Madre Deus. E aí, aquele carro, né? Tem carro Arraial, você que é Boi de Sonhos. E aí eu lembro que eu via ela passar com a roupa. E eu disse, então bora lá, eu vou olhar ela. E eu lembro que o boi era todo verde e branco. Exatamente, Xaxá, né? Uhum. Pois é, a gente ficou muito tempo. Só que, assim, tu sabes que por mais que tu mude o modelo, mas a questão de tu repetir as cores traz, como posso dizer, fica muito repetitivo. Então, por mais que tu mude modelo, tudo, mas não fica uma coisa... Sabe, as pessoas querem algo novo. Então, a gente começou a trabalhar as cores coloridas, deixamos um pouquinho de lado o verde e branco, mas a gente não tirou. Como tu falaste, né? A gente traz cores variadas, mas o verde e branco ele sempre vem em alguma coisa, né? Então a bandeira do boi oficial mesmo é verde e branco. Esse ano, né, por exemplo, o cordão todo eu trouxe verde e branco e diferenciei nos fitas e nas guerreiras, né? Também pelos 25 anos do boi, que foi lá em 2020 que a gente não pôde comemorar, né? Também por isso, mas a gente sempre consegue manter, nem que seja alguma besteirinha. A gente sempre tem que trazer o verde branco. Mas tem que ter uma fita verde, uma fita branca. Por que o verde? Porque o verde. Por causa da esperança. Acho que sonho combina muito com esperança. Então, na época, ele foi decidido por isso. Porque o verde era a cor que mais combinava com esse nome. Com sonho. Entendemos. E assim, eu percebo lá no Instagram de vocês que tem lá, Boi de Sonhos, tem o Inconfundível. Por que o Inconfundível? Então, acho que foi no ano de 2000. Meu pai decidiu que a gente precisava ter uma logo, sabe? Assim, um logo, um nome que, quando o boi chegasse, dissesse são eles, né? Então, a gente fez uma votação, onde foi escolhido vários nomes, e o Inconfundível estava no meio, né? E, na época, eu acho que quem usava também era a banda Líbanos. O Inconfundível. Não sei se vocês lembram. Então, esse nome estava muito popular na época. E todo mundo, né, os brincantes, a diretoria, decidiu por esse nome, porque achou que era o nome que mais combinava com o boi. Porque realmente ele é inconfundível, né? Não é porque é meu, não. É porque tu sabe que é diferenciado. Então, Então, foi daí que surgiu esse nome. Segundo minhas pesquisas, o boi, né, é fundado no dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador. Tu, como a idealizadora lá e até hoje, na direção do boi, dá muito trabalho. Esse ano, 2 anos aí de atraso por causa de pandemia. O bastidores aqui, todo mundo... 2 anos aí sem São João. Deu trabalho voltar? Porque teu boi veio gigante. Deu trabalho. Na verdade, dá trabalho, né? Eu acho que todo organizador, todo presidente... acho que não tem esse que fala, eu vou largar isso de mão, isso dá muito trabalho, dá dor de cabeça, eu fico, né? Tem hora que eu fico assim com os nervos à flor da pele. E olha que eu sou uma pessoa até calma, mas tem dia assim que eu tô pra explodir, porque realmente dá muito trabalho. A gente tem... Sempre que tá andando com o pires na mão, sabe? Pedindo, é isso aqui, é isso ali, e as pessoas acham que ajudar o boi dá uma besteirinha, não tá aqui, isso aqui tá bom para eles. Porque as pessoas ainda estão muito acostumadas com o boi sendo uma brincadeirinha, sabe? Uma não coisa, vê como arte. Não vê como potência, né? E quando eu falo, olha, o orçamento do Boi de Sonhos de indumentária de 2022 chegou a cerca de 70 mil.
Quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam. O quê? Gente, pena é cara. Então, por que a gente, quando vê uma pena, um cocá jogado, ou algum brincante que não tem cuidado, a gente falta morrer, né? O coração falta parar por causa disso, porque é muito caro. Né? E, assim, as pessoas de fora não têm essa ideia, né, do valor, que é uma pena, que é um canutilho, né, de que é a mão de obra para você pagar para bordar. O trabalho que dá. O trabalho que dá. Então, assim, dá muito trabalho. Mas quando eu vejo o boi todo pronto no batizado, eu fico assim, meu Deus, eu consegui. Como que eu consegui colocar esse boi? Né? A gente vem assim, mas assim, no final dá tudo certo. Mas nesse processo a gente passa por muitas chateações, muitas, digamos, hoje em dia não tanto, mas a gente já passou por muitas humilhações, principalmente aquelas pessoas lá atrás que começaram, né? Sempre foi muito difícil. Já pensou em desistir do teu sonho? Assim, como eu falei ainda há pouco, a gente fica no momento de estresse, eu não vou botar mais, não quero mais. Mas o amor é mais alto. Não Chegou tem a falar como. pros brincantes, né? Não tem mais boi de sonhos, acabou. Sim. Acabou, desistam, sai, né? Já? Sim, já. Aí eles ficam, sabe, aqueles cachorrinhos que murcham. Aí não tem como. É amor, realmente, não tem como parar. Certo. E assim, como que é o preparo físico, tanto teu quanto dos dançarinos? Assim, porque foram 2 anos parados, aí parou total, né? Não consigo fazer nada. Aí volta, aí pra ter aquele pitch novo pra dançar. Como foi esse preparo? Tu faz alguma atividade física, tem uma dieta, tem alguma coisa assim pra ti e pros dançarinos? Então, eu, na verdade, eu tô só na fase da cobrança, né? Porque, assim, tem muito tempo que... Agora que eu emagreci, mas eu tava um tempo até gordinha. Até cheguei a dançar um tempo gordinha, mas aí eu saí, eu fiquei acho que 5 anos sem dançar. Esse ano que eu dancei novamente, porque... as pessoas pedem, né? Gente, me deixa de mão, já tô velha. Não, mas tu tem que dançar, tal. Aí esse ano eu resolvi dançar e emagreci e resolvi dançar. Mas assim, eu fico mais na parte da cobrança. A gente sabe que hoje não tem pra onde correr, né? Você tem que cobrar isso. Mas eu digo sempre para as meninas, tanto para as meninas quanto para os meninos, que fazer atividade física, cuidar da alimentação, não é pelo boi, gente, não é pelo boi. É pela questão de saúde, né? A gente sabe hoje em dia que tem muitas doenças aí que provêm de gordura, de sedentarismo. Aí eu digo que a estética é ali um brinde, né? Eu tento colocar isso na cabeça delas, mas tu sabe que tu não consegue convencer todo mundo, mas a gente consegue convencer a maioria. E hoje em dia é isso, é questão de trabalhar 1 ano, ficar na academia, ficar fazendo atividade física e cuidando da alimentação. Perfeito. Tu faz crossfit, não faz? Que eu já te vi numa academia ali, que eu não vou dizer pra não fazer a propaganda. Fazia. Parou. Eu parei devido ao problema de saúde que eu tive. E assim, como tu falou, né? Quando os donos, os proprietários pedem pra gente ter esse cuidado, né? É justamente para evitar alguns problemas. Tu já te lesionaste durante algum espetáculo? Ou teve que acudir algum dançarino que se lesionou, escorregou, se machucou, caiu do palco? A gente tem aqui um sobrevivente. Que ama cair de palco. Tu cai muito, Eu caio. Mas o meu lema é mais ou menos assim: eu caio, mas eu não me deito. Eu me levanto. Sim, em pleno. Mas é porque, amiga, eu não sei o que é esse tablado, então, meu Deus, não sei, é umas coisas, é uns carpete que escorrega, aí junho chove, pronto. Aí eu já entro já dizendo assim, meu Deus, qual vai ser a música? O Zé Pereira ficou até sempre tem um vídeo congelado, né? Sempre tem alguém gravando na hora. Sim. Patrícia, amiga, tava filmando. E aí ela posta, só que ela nem vê que eu caio atrás. E aí, só que assim, eu caí, eu me levantei, eu arrumei a grade, Zé Pereira ficou muito preocupado. Eu, não. Subiu. Aí eu voltei pela escada e continuei. Meu boi barriga. Mas depois todo mundo, meu Deus, o que foi que aconteceu? Não, gente, é tradição. Vou te botar pra disputar com um brincante que eu tenho. Todo ano também ele cai na Maria Aragão. Oh, esse ano ele não dançou. Todo ano ele cai na Maria Aragão, né, Natan? Esse brinquedo é pé de urso. Todo ano ele fica bolado, mas ele levanta, ele fica bolado. Eu já escorreguei na Maria Aragão também. Arrebentou alguma coisa de uma índia, e aí ficou cheio de coisinhas. Aí era a gravação do DVD do Novilho Branco. E aí eu fui embora, mas graças a Deus o DVD não lançou. E aí não apareceu a minha cara. Ficou tão feio que cancelaram o DVD. Cancelaram. Olha, E mas aí? eu acho que isso aí é o medo de todo mundo
Roupa abre, cai. E aí já barra de boi já caiu, que eu dançava debaixo do boi também, com miolo. E barra de boi já caiu, e aí a junta, e uma loucura assim que acontece comigo. Sim, mas é por causa da empolgação também, né? A gente dança muito com empolgação, com coração, e às vezes esquece. E vai assim, eu nunca caí, mas era meu maior medo. Né? Até quando eu bebia, não pra ficar, né, bêbada, mas bebia um pouquinho, às vezes. Eu tinha medo, não vou beber não, porque eu vou cair. Né? E quando tinha coreografia de rodar muito, eu não rodava. Eu vou cair, eu não vou rodar. Mas eu nunca caí, graças a Deus. Eu só tenho um problema na canela, que eu acho que quase todo mundo tem esse problema hoje que dança boi. Né? Na canela, e quando começa a dançar a canela, dói o osso da canela. Canelite. Canelite, tem um síndrome também de fratura de estrais. Na época, eu tive que fazer ressonância para poder saber. Então, eu descobri por causa dessa ressonância. Que toda vez que eu dançava bumba boi, eu sentia muita dor e eu chorava, porque doía muito. Não, eu nunca tive canelite. Eu tive no começo da temporada, mas eu acho que era pela falta, né, de atividade. Eu tava sentindo meu calcanhar. Eu senti no final. Porque live é uma coisa. Dançar em 3, 4 arraial é outra. E aí a gente voltou numa frequência muito alta. Voltou assim como se nada tivesse parado. E o Barrica, quando não é temporada, faz um show com personagens tradicionais, né? E eu tava dançando de rajada, aquele chapéulão. E aí, minha irmã, o calcanhar queria doer. Mas eu deitava? Nunca. Foi lá na concha? Todos os da pré-temporada doía. Eu comprei uma meiazinha pra botar. Era que dava o truque. Mas também o sangue doía depois. Porque na hora o sangue tá quente e não dói nada. Um vinhoso. Um vinhoso também babá. Ai, eu adoro aquele dançar, do santo, né? Dançar. Alcoolizado. Ai, são os melhores shows. Vinhozinho, São Brás. Fotógrafos, eles amam. Porque é espontâneo o sorriso. Um beijo gaúcho. Tem que ter. E eu comecei a beber conhaque, é bom, amigo. Gosto do negócio do gin. Não, conhaque é bom. O gin já é mais moderno, né? Antigamente era como é que chama? Burro preto. Antigamente era só no burro preto. Babado. Tá. Eita. Então, tu nunca te machucou, só pé de urso que cai toda vez. Sim, só pé de urso que cai. Ganhou o recorde. Um alô pra pé de urso. Comenta aí, pé de urso. O que acontece? Aquele negócio também da estrela do chão. Todo grupo tem a estrela do chão. É meu apelido. Acredita? Porque tem a música do Pirilampo, né? Vê se dança pra ela. A mais bela estrela do chão. Aí o povo olha pro chão, lá tá eu. Isso. Estrela fazer do chão. jus à música. E aí, assim, eu já comecei o podcast falando que eu tenho essa vontade de ser uma guerreira. Tu não quer ter uma nona guerreira? Eu sei que são 8, Bora. né? Tem uma nona. Como é que faz pra ser convidado, assim, um seletivo das 8 guerreiras? Como foi que tu escolheu as 8? Tem algum critério, alguma coisa assim? Explica pra gente como é que funciona pra ser uma guerreira do Boi de Sonhos. Não, a questão das guerreiras ali não tem nada em especial, não. Eu não faço nenhuma seleção específica para elas. Eu faço uma seleção geral, né? E dessa seleção geral, algumas eu consigo te extrair dessa seleção já direto pro paredão, que a gente chama de paredão. Pela questão de simpatia, sorriso, tal. Mas vem também muito do cordão, né? Às vezes meninas que dançam já no cordão 3, 4, 5 anos, que vêm se destacando, pela questão também do compromisso, e eu consigo trazer, né? Então, assim, não tem uma seleção específica para o paredão, é tudo, consigo trazer tudo do geral. Entendi, perfeito. A galera se zanga, às vezes. Porque, às vezes, assim, chegou uma... Tem 2 anos, já tá lá. Tem uma que tá, sei lá, 3 anos, 4, 5. E quando é que vai chegar a minha vez? Quando chegar. Eu acho que Tem, né? O bastidor já respondeu. Mas, como precisa gravar, né? Tem que responder, Precisa do né? áudio Tem muita zanga. Pra quem está no Spotify. Às vezes as pessoas chamam ali e dizem assim, não, amorzinho, o negócio é o seguinte, é porque tem que... Sabe, tem que dar satisfação às vezes pra alguns. Então, eu até falei contigo isso no Zap internamente. Graças a Deus, assim, eu não vou te dizer que é um problema que eu consigo eliminar 100%. Não tem como. Sempre vai ter alguém que vai se zangar, que vai falar alguma coisa. Mas, assim, as meninas os meninos em geral, todos os brincantes são muito de boa. Né? Porque, assim, eu converso muito com eles. Eu falo, olha, o boi é assim, tem regra tal,
tal. Eu não quero ver ninguém falando de ninguém, não quero ver ninguém falando de outro boi. Então, dentro do grupo mesmo, do WhatsApp do boi, é extremamente proibido falar de mal de brincante, de outros bois, de outros grupos. Né? Eu proíbo. Quando começa a falar, eu já excluo, eu peço para parar, porque eu não acho legal, porque como a gente não quer pra gente, a gente não quer pros outros. Então, eu converso muito com eles com relação a isso. Então, assim, se tem alguma insatisfação, é entre eles, alguma coisa que às vezes não chega para mim, sabe? Mas, no geral, no contexto geral, eu não tenho esse tipo de problema, não. A gente tem percebido que tem um personagem que tá meio desaparecendo ali aos poucos, né? Que é o vaqueiro de fita. Eu acho que com o investimento no figurino do campeador, as filas de campeador estão sendo muito maiores do que as dos vaqueiros de fita. Tu tem tido dificuldade de montar? Porque eu percebi que tu tem uma fila central ali no meio. Tu tem tido dificuldade de montar? Então, eu acho que todo o grupo está tendo essa dificuldade, né? Atualmente. Antigamente, o Boi de Sonhos tinha 2 cordões lateral. Imensa, né? De vinha até a metade campeador e da metade pro final vinham os fitas. E eu acho que a maioria era assim. Então, tinha muito vaqueiro de fita. Só que com o tempo isso foi diminuindo, né? Acho que pela questão do chapéu, que às vezes cobre o rosto, as fitas, né? Cobre o rosto. A questão da estética, as pessoas foram desgostando do vaqueiro de fita. Só que eu também venho conversando muito com eles com relação a isso. O vaqueiro de fita é extremamente importante e é um bailado muito lindo. Eu tenho um exemplo dentro de casa. O meu irmão, Samuel, ele dança muito. Não é porque é meu irmão, mas porque ele dança realmente demais. Ele era campeador. Ele disse, mãe, eu não quero ser campeador. Me chama de mãe. Eu não quero ser campeador, eu quero ser fita porque eu acho mais bonito. Então, esse amor dele pelo vaqueiro de fita está inspirando outras pessoas dentro do grupo. Então, esse ano eu não tive problema. Pelo contrário, eu tive que despachar a gente, porque o boi já estava imenso. Mas se eu pudesse, eu tinha colocado ali 30 vaqueiros de fita, porque eu ia ter pessoas para dançar de fita. Que bom, porque, assim, alguns bois quase não tem. Tem bois que não tem. Né? Alguns bois, assim, que ainda tem um pé, ou que são oriundos do interior do estado, é que ainda tem essa tradição, mas os que já são da ilha mesmo quase não tem. Sim. Também. E também a questão da fotografia, vou ser sincero. Entendeu? O povo acredita que o campeador, por ser mais trabalhado no canutilho, não, como tu falaste, não cobre o rosto, vai ser mais valorizado, vai ser mais fotografado. E não é isso. Tem isso também. Esse ano, eu quis tanto valorizar eles, né, até para inspirar também outros grupos que estão deixando morrer isso. Eu dediquei uma toada só para eles. Eles piram nessa toada. Eles vão e chegam, eles parecem que parece um foguete. Sim. Sai da frente que eu tô chegando. Então, a música é inteiramente presa, música muito linda, né? Uma música antiga do boi que eu resgatei, que fala só deles. E agradou demais. Então, assim, eu já tenho inscrições pro ano que vem para ser vaqueiro de fita. Isso também é outro ponto. Coreografia, que às vezes eles ficam esquecidos. E a coreografia do boi é um conjunto. O que o campeador faz, o vaqueiro de fita faz. No Boi de Sonhos é assim, é um conjunto. Tem a questão da posição também. Os bois privilegiados somente o campeador. Botar os vaqueiros de fita lá atrás. A produção. A formação é diferente, né? A produção aqui também participa. Que é sobre isso. A produção quer saber. Exato. Futuramente teremos plateia. Botam eles atrás, né? Vem o batalhão de campeador na frente, eles ficam sempre nas últimas filas, né? Ali atrás. Ou numa lateralzinha ali, dependendo das coreografias, né? Exatamente. É completamente diferente esse ano, trouxe um novo contexto, né? Botou eles ali no centro, onde eles conseguem ter uma visibilidade bem maior. Exatamente. A produção aqui acrescentou, né? A questão da organização do batalhão, que às vezes também Dos pontos. não era favorável pro personagem. E eles foram bem falados esse ano, eles ficaram famosos. O pessoal tirava muita foto com eles, sabe? O Gabriel, Eu tenho que é o que... paixão por uma que é Gogó, Gorete. Um alô. Gorete um alô. Gorete. Eu tava Eu tentando sou lembrar o nome. suspeita a falar da Gorete, porque ela é Gorete é inspiração babado. para todo mundo. Ela é radiante. Radiante. E onde ela chega, né? O povo sobe para tirar foto com ela. Ela é daquele jeito, tinha que ser Ela é Gorete. Né? carismática, ela Tinha que conquista ser as Gorete. pessoas. Exatamente. O Gabriel, por exemplo. Gabriel é o que puxa ali, né? O cordão ali de fita, ele e o meu irmão.
E o Gabriel era campeador. Disse assim, Gabriel, eu preciso de alguém para puxar fita junto com o Samuel, para ensinar os meninos, os novatos. Aí ele disse, eu topo. Sabe, eu não tive, realmente, assim, eu não tive problema em selecionar vaqueiro de fita. Como eu te falei, se eu pudesse, né, eu tinha colocado ali 30 vaqueiros de fita tranquilamente. Top. Tu falaste que tu trouxe uma música para os vaqueiros de fita. Como é que funciona aí a formação do repertório, das toadas? Como é que tu escolhe? Como é que funciona essa parte de repertório? Então, a gente trabalha muito em cima do tema, né? Como esse ano, como foi em comemoração aos 25 anos, a gente trouxe uma mistura. Trouxe algumas músicas antigas, inclusive essa de fitas é uma delas. E fez uma mistura, né, das músicas antigas com as mais recentes. Então, esse ano, basicamente, o repertório foi baseado nisso, nessa coletânea, né, dos 25 anos. Qual música não pode faltar? Menino, isso é uma briga. Por exemplo, Chegou. Tem 5 anos que eu tento tirar ela. E me falta me bater. Não. Eu disse, gente, tem que ter uma música nova. E ela geralmente fica na abertura, né? E ela é a abertura, geralmente, né? Ela é a abertura. Só que a gente precisa se desgarrar, né? Porque tem que vir outras coisas, tem que vir uma... Dá oportunidade até também para os compositores, né? De mostrar as músicas novas. Mas, assim, eu até consigo. Esse ano, como eu falei, em 2023, eu vou ter que colocar uma entrada nova, porque já está há muito tempo a Chegou. A despedida também, né? Ela é muito, muito tocante. Eu tenho gente que nem conhece o boi, mas que quando escuta a despedida chora. Eu vejo nos arraiais. E eu acho engraçado que a música diz que não é pra chorar. Pois é. Aí eu vejo, teve uma senhora de Brasília. Ela assistiu lá no IPEM. Ela pegou meu telefone e ela foi embora pra Brasília. E ela me mandou um áudio. Disse, eu preciso ter aquela despedida. Porque eu fiquei apaixonada. Eu vim do Maranhão com essa música na minha cabeça. Aí eu mandei o áudio pra ela. Quando eu mandei ela, assim, meu Deus, eu ganhei meu dia. Sabe, assim, são músicas que tocam realmente as pessoas que não fazem nem parte do boi. Mas a que não pode faltar mesmo é Desejo de Catirina, né? Que é a que mostra o alto ali, musicado. Ela aí vai acho que até o último... O último show que eu assisti, que foi já nesse pós São João, não tinha a minha favorita. Qual? Que é o Balanceia. Pois é. Tava fora do repertório, não deu tempo de tocar naquele dia, moça. Pois é. Então, eu tive que tirar algumas músicas para colocar outras, né? E foi muito difícil para mim fazer isso. Como eu te falei, é briga. É briga e Balanceia foi uma. Assim, gente, pra me deixar Balanceia, eu tenho que tirar Chegou. Ah. Entendeu? Pra convencer. Aí é uma briga. Não, tá bom. Então deixa Chegou. Mas assim, eu não vou tirar ela definitivamente do repertório. Eu vou ficar mesclando, entendeu? Certo. Talvez ela venha em 2023, não sei ainda. Ainda vou sentar e pra ver se... E não fiquei... Tava eu e André assistindo, né? E aí anunciaram a última. Eu disse, não, peraí. Aí André, calma, talvez seja um poporri. Eu disse, não, amigo, já tá descendo o boi. E eu comecei a gritar, cadê Balanceia? Cadê? Meu Deus! Pois é, Balanceia Inconfundível, também as pessoas sentiram muita falta dela esse ano. Então, assim, sabe, cada um tem sua preferida. Então é difícil colocar. Não vai ser 30 músicas no repertório. Mas aí a galera já tá sabendo que ano que vem não vai ter. Vai alternar, vai alternando. Pois é. Tô sabendo aqui de primeira mão, ó. É primeira mão. Primeira mão aqui, ó. Não vai ter Chegou ano que vem. Não vai ter, gente. Minha música. Eu sei a coreografia mesmo. Meu WhatsApp, bora dessa, tá bombando. Deve estar truando já. Não, eu sei a coreografia e eu quero fazer um vídeo pra jogar. Pronto. Dançando a coreografia. Topas fazer um vídeo depois, pra terminar? Bora. Pronto, a gente vai fazer Balanceia. Ok? Eu lembro de 2019. Talvez, não sei. Já teve um cacique, um índio? Já. E não veio 2022? Não teve em 2022, porque nosso último pajé foi o Elber. Acho que vocês conhecem, que é professor de dança. E como voltou assim, papo, né? O São João voltou, né? Sim. Será que vai ter? Será que não vai ter? E eu tava ainda na esperança que ele fosse dançar esse ano. Só que ele já me despachou e não deu tempo de eu fazer uma nova seletiva. Aí ficou esse ano sem o pajé, mas ano que vem vai ter. Né? Sendo ele ou não, a gente vai fazer aí, vai abrir aí uma
uma seletiva, né, também para pajé, caso ele não aceite dançar, porque por causa do serviço dele também, que ele está dando aula até 10 horas, não conseguiu, né, dançar esse ano, mas ano que vem a gente vai voltar. Então tá aí, inscrições abertas pro pajé do Boi de Sonhos. Mais uma notícia. Agora, eu vou assim, pra galera não pensar, não se confundir. Vai ser um pajé ou tu tá querendo uma fila? Um cordão. Um cordão. Não, até porque eu acho que não é a cara do Boi de Sonhos, sabe? Esse cordão de índio. Muita gente pergunta, eu quero ser índio do boi. Mas por que tu não vai ser campeador? É tão bonito quanto, porque eles querem mostrar o peitoral, tal, corpo sarado. Mas o vaqueiro também, nós temos muito vaqueiro sarado no boi. Sim. Tem muitos vaqueiros que vai pra arraial e que a mulherada fica louca. Né? Os meninos descem aí parecendo artista mesmo, pede autógrafo, tira foto. Mas a gente tem só um por causa do contexto do Alto do Boi, né? Sim. A música da Catirina. E antigamente nem tinha. A gente sentiu a necessidade de incorporar esse personagem para ficar melhor, né? O entendimento do Alto do Meu Boi, que é aquele que faz ajuda ali, né? O boi a ser ressuscitado e tal. Mas é só um mesmo, por enquanto. Não pensei ainda numa tribo de índio, não, pro boi. Certo. Como é que funciona aí essa parte de ensaios, né? Como é que consegue conciliar o ensaio com os ensaios itinerantes? Atrapalha, ajuda? Tu sempre leva, já recusou algum convite? Como é que funciona essa parte de itinerante? Então, o itinerante é mais uma troca, né? Eu preciso, eles vêm para mim, eles precisam e eu vou para eles. Uhum. Mas é uma troca mesmo de irmandade. Quando acontece isso, por exemplo, quando a gente começa os ensaios logo depois do carnaval, geralmente é sábado e domingo. Os ensaios, sábado e domingo, para as pessoas que passaram na seleção começarem a se familiarizar com os passos e tal. Mas a coreografia mesmo começa a ser montada, as novas, em abril. E em maio começa o itinerante. Na verdade, no finalzinho de abril já começa os itinerantes. E quando começa, a gente precisa colocar os ensaios para o meio de semana. A gente deixa o final de semana para o itinerante, que é com a coreografia velha, que isso até atrapalha um pouco, porque eles se confundem. Agora é a coreografia velha ou nova? Né? Então a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas dá tudo certo. A gente deixa o dia de semana para as coreografias novas e o final de semana para os itinerantes. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre tua orquestra. Porque, assim, cara, assim, o boi de orquestra não é diferente dos bois de matraca, que é um batalhão, né? São poucos, né? Mas, cara, eu até queria saber, tem um nome a tua orquestra? Inconfundível. Cara, como é que tu monta tua orquestra? O Chico ainda toca lá? Ele ainda é um maestro? Não, esse ano foi o Nélio. O Chico deixou a gente ano passado para se dedicar para o Sesc, né? Então não estava conseguindo conciliar. Mas, assim, os músicos são poucos que eu troco. Só mesmo quando não está mais se encaixando. Às vezes tem uns que vão embora, viagem, eu preciso trocar. Mas, geralmente, são os mesmos. Esse ano eu dei a oportunidade pro Nélio, que já era da orquestra, para ele fazer essa maestria aí da orquestra esse ano. Como é que... esqueci o nome dele. Que vergonha. J. Júnior chega. Porque... eu sei que ele veio de outro boi, mas, assim, hoje ele é a cara do Boi de Sonhos. Eu vi ele... Ou é bloco tradicional, ou é Boi de Sonhos. Ou é Boi de Sonhos, é verdade. Ele tem muita cara do Boi de Sonhos. Eu olhei o J. Júnior cantando no Nina Rodrigues, no Reviver. Eu ainda era criança. Foi logo no começo do Boi de Sonhos. Eu olhei o Boi de Nina Rodrigues se apresentando, belíssimo, e eu olhei ele cantando. Eu fiquei, assim, apaixonada por ele, quando eu olhei a voz, né, muito marcante. Eu disse, pai, esse menino canta muito bonito. Será que ele aceitaria vir pro boi? Aí eu não lembro muito bem o que foi que o papai respondeu na época, mas a gente começou a fazer esse intercâmbio, sabe? Começou a rodear, tal, devagarinho. E a gente fez esse convite e ele aceitou, né? E de lá pra cá, menina, são vários anos aí que... eu acho que ele pode ir até para outro boi, mas acho que não vai ser mais a mesma coisa. Eu lembro que eu acho que 2015 foi algum ano assim comemorativo pro Nina e ele foi. Mas ele ficou só a temporada, depois ele voltou. E assim, eu fiquei assim, feliz, porque no Nordeste brasileiro vários intérpretes já fizeram, mas para mim
A dele é a É icônica. verdade. Fica É muito icônico, bonita na voz dele. mas eu lembro que o Chico ficou só no Sonhos, que deu um show também, só que eu fiquei, poxa, por que ele não cantou nos dois? Fica sentindo, né? pois é. Como se faltasse alguma coisa. Eu acho que até ele sente isso. Eu acho não, até ele sente isso. A gente tem um casamento bacana, o Boi de Sonhos e o Chico Nilma, e o J. Júnior e a Sileninha, né? Então tem uma amizade muito boa. Então eu acho que enquanto ele puder, enquanto ele tiver voz, ele vai continuar com a gente. Eu acho bacana que ele é um dos poucos amos, né, cantadores, que não usa chapéu de vaqueiro, ele usa um cocá. Sim. Acho que é a marca dele já. E cuida bem, viu? Ele tem roupa de 10 anos atrás. Se tu for na casa dele e pedir pra ele te mostrar a roupa de 10 anos atrás que ele era cantor, ele te mostra. Perfeito. Não, provavelmente a gente Ele vai é estar entrando muito em contato cuidadoso. com ele, pode A estar gente quer ele trazendo, aqui a gente vai também no expor no podcast. manequim aqui. Botar uns... Caramba, fazer do cenário que as indumentárias dele. Tem. Tá, o Boi, ele segue os ritos, né? Ele tem ali o batizado, tem a morte ou tem uma liturgia própria? Tem um batizado, a gente só não faz a morte. Né? A gente até brinca que o boi é imorrível. Não é imorrível, ele é imortal, porque um sonho não pode morrer. Né? Então a gente fez até um certo tempo, aí depois a gente passou a não fazer mais, mas a gente faz batizado direitinho, tudo como manda aí os... Tu troca o bordado do couro? Menino, esse ano era para mim ter feito isso. Só que eu fiquei com medo de mandar fazer por causa da pandemia. Né? E quando surgiu o boato que realmente ia ter o São João, eu falei com o rapaz que faz, ele disse, não dá mais tempo. Eu fiquei extremamente triste, porque foi 25 anos e eu queria vir com o bordado que eu tinha idealizado para esses 25 anos. Só que não deu tempo, então esse ano eu não troquei. Mas ano que vem ele vem aí com couro novíssimo e belíssimo. Tu tem só um, outro, 2, 3? A gente tem 2, né? Só que esse ano a Dança gente os só dois. dançou com um. Mas já dançou os dois juntos? Já. Ah, tá. Perfeito. Tu comentou com a gente que teve algum problema, né, no início do podcast. Tu teve Covid? Como foi aí a pandemia? Então, eu tive Conseguiu? Covid já no finalzinho, em 2021, julho de 2021. Eu até pensei que eu já tivesse pego e tinha sido assintomática, né? Mas eu peguei já no finalzinho, quando já estava um pouquinho, já todo mundo já liberando máscara, tudo. E eu peguei, comecei a sentir algumas coisas. E eu fui fazer o teste e deu positivo. Né? Fiquei assustada, acho que todo mundo fica, né? Uhum. E até então eu pensei que fosse... eu ia ficar sintomática, assim, eu senti alguns sintomas leves. Só que eu comecei a ficar muito fraca, né? Muito fraca, não conseguia nem ficar em pé direito, só deitada. Aí eu voltei, fiz uns exames, aí no segundo dia que eu voltei, já estava no meu pulmão. Aí eu fiquei nervosa, meu Deus, será que vai acontecer? Só que eu já tinha tomado a primeira dose da vacina. Aí mas eu fiquei muito ruim. Aí só que eu fiquei com uma sequelazinha, né? Eu fiquei sentindo principalmente uma dormência na cabeça. Uma coisa assim, tipo um choque. Sim. Que eu não tinha antes, que foi do Covid. E eu comecei a investigar, vocês pensando que não tá normal. Aí eu fui no neuro e ele passou uma ressonância. Né? E eu digo que foi coisa de Deus, porque ele não precisava passar uma ressonância. Ele deveria passar um exame qualquer para olhar o crânio, o cérebro. Mas ele passou uma ressonância e o melhor, ele passou uma angiorressonância, que é o mais específico dos vasos. Né? Que ele poderia ter passado só ressonância normal e não ia aparecer o problema que eu tinha. E eu ia ficar com problema e depois podia acontecer o pior, sem saber. E eu fiz, né, essa ressonância, essa angiorressonância. E quando me veio o resultado, para minha surpresa, eu tinha 2 aneurismas, né? Em 2 artérias, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, que apareceu nessa angiorressonância. Se tivesse passado só a ressonância normal, Não ia descobrir. eu não ia descobrir. Né? Então, assim, mas também eles não sabem se foi proveniente do Covid ou se eu já tinha, não tem como saber. Né? Mas eu senti muita cefaleia quando eu tive Covid, muito intensa, então, assim, eu desconfio que tenha vindo do Covid. Aí eu fiz a cirurgia, eu tenho stent nessa artéria,
artéria aqui do lado direito, e eu tenho um menorzinho que eu estou acompanhando, né? E se por acaso ele crescer, aí eu vou ter que fazer cirurgia também. Mas eu fui salva, foi um mal que veio pro bem, né? O Covid foi um mal para mim que veio para mim poder descobrir, porque não estourou. Porque geralmente quando estouram, dá um AVC, geralmente as pessoas morrem ou então fica sequelas. E assim, tem alguma criança que também sonha em prosseguir com esse boi de sonhos? Olha, assim, eu te falei, esse ano que eu vou ter que botar 2 boi, um só de criança e um só de adulto, porque tem muita criança que quer dançar, né? Só que a gente não consegue atender todo mundo, né? Porque senão você vai ter que ser, né, praticamente 2 bois. Eu não consigo comandar tudo isso. Mas a gente traz algumas crianças esse ano, vieram 5 criancinhas ali, que veio uma representando o paredão, veio 2 representando ali as meninas do cordão, um vaqueiro de fita, não sei se vocês olharam na foto, um vaqueiro de fita e um campeadorzinho. Então eu coloquei, e eles são o boi o ano inteiro. Uma delas é minha sobrinha, né? Minha sobrinha dança boi o ano inteiro, não importa se é carnaval, se é São João, ela quer botar o boi lá e fica no YouTube o dia inteiro. Assim, é uma inspiração para eles, né? E a gente precisa, porque eles que vão continuar. A gente precisa fortalecer isso. Porque quando a gente não estiver mais aqui, são eles que vão dar continuidade. Isso. As nossas perguntas acabaram, mas a gente tem aqui uns quadros. A gente tem uns quadros babadeiros aqui pra gente brincar um pouquinho. O primeiro, que é o que eu gosto, é o meu. É o Joga na Fogueira. Como é que funciona? Como é que acontece? Tu vai comentar uma situação que aconteceu no São João, na tua temporada, bastidor, qualquer coisa, tu vai falar pra gente, vai explanar o que aconteceu. E aí tu vai dizer se tu apaga o fogo ou se tu... Assim, algum problema que teve inesperado, algum perrengue que aconteceu contigo, alguma história que talvez tu ainda não contou. Um negocinho assim. Um negocinho. Talvez algo que te chateaste. Algum comentário maldoso. Então, isso aí sempre tem, né? Sempre tem muita coisa para contar. Mas assim, fazendo assim uma retrospectiva, teve uma coisa que me deixou muito chateada no tempo, não lembro exatamente o ano, não me recordo. Mas não sei se vocês lembram que teve o Bumba Ilha. Lembro, 2009. 2009, né? E o Boi de Sonhos era um dos grupos que estava na programação do Bumba Ilha. A gente foi para reunião, foi uma Marafolia que fez na época. A gente foi para reunião, participou, já estava com camisa pronta, já estava assim, todo mundo empolgado. A gente já tinha feito coreografia, tinha escolhido música. E uma semana antes do evento, eles despacharam o Boi de Sonhos. Meu Deus! Assim, sem motivo aparente nenhum, simplesmente despacharam, porque disse que não tinha trio. Né? E aquilo ali me deixou muito triste, assim, uma mágoa que eu tenho até hoje, sabe? Eu imagino. Por conta disso, porque a gente fez uma programação imensa, mandou fazer camisa, o pessoal tava todo mundo empolgado. E de repente te tiraram da programação, né? Então, foi assim uma lembrança ruim que eu tenho, né, até hoje. A gente vai jogar na fogueira e vai deixar queimar. Bom, bora. Voltar pra fogueira. Tá tudo bueno. Agora, se não brilha, corta. Eu vou te perguntar uma situação, aí se tu acha que é bom, deixa brilhar. Se tu acha que não, corta. Bora lá. O que tu acha de determinadas dançarinas, índias guerreiras? Porque o diferente das histórias índias guerreiras é que elas ficam no paredão, elas também a coreografia. Tu não tem a índia solta. Entendeu? O que tu acha da índia solta, que só dança com um boi e que não faz parte da coreografia? Brilha. Deixa brilhar ou corta? Deixa brilhar. Deixa brilhar? Deixa. Tu tem algum? Não. Não? Eu fiquei jogado agora. Essa foi agora pergunta. Tem gente que acha. Tem gente que concorda contigo, que acha bacana, porque a pessoa tá ali e tal.
Só que tem gente que acha que não. Nossa, a pessoa não sabe a coreografia, vai só dança não. e vai embora. Pensei em uma. Acho que porque Meu cada um tem seu estilo, né? Eu acho que eu não tenho que dar a opinião do como o outro faz. E se é o dom da pessoa, deixa brilhar também, né? Sim, exatamente. É isso. Tem gente que consegue fazer mais dançando sozinha do que na coreografia. Eu não vejo com problema, batalhão, não vejo né? problema nisso, não. Certo. E o... 8 ou 80 agora. Não, Tu vamos quer? lá, Tu vai? vou. Ixi, vamos lá. Parecendo maldita, né? Mas não. Vai lá. Tá. O cordão de índios de cacique. Brilha ou corta? Brilha também. Brilha. Brilha. Ok. Todo mundo agora vai voltar agora. O que ela disse? Porque brilha. Pois é, gente, ela aprovou, ela acha bacana. E é isso. É como ela disse, cada um tem seu... Eu acho que não. A produção né? já... Porque tu gosta de seguir mais a tradição. Até hoje ela não. tem. Ela tem o dela, o cacique, o pajé. Sim, até hoje não, mas a gente não sabe, né? As coisas mudam muito, pode ser que, sei lá. Mas é porque tu preza mais pela tradição do Boi de Sonhos, né? Isso, é porque, na verdade, o Boi de Sonhos acho que não combina ainda, sabe? Com esse, né, batalhão de índio. Acho que não é a cara do boi. E também acho que não tem mais nem onde colocar. Que o último lugar que eu vi, que é o shopping da ilha lá, que era um... Eu disse, meu Deus... Era enorme, né? O palco do shopping da ilha. A amiga era enorme. E o boi, ele ocupou... Aquele palco foi um dos que Todo. me cansou, porque tô ai, gente, Agora, vamos tá aumentar falando os o palcos pós-tempo, de São o julho, João. né? Mês de julho, Sim. Tu tem quantos dançarinos? Essa temporada teve quantos? 120. E todos estavam no palco. Não. Fez Isso que eu ia te revezamento. falar. No pós, em julho, a gente sabe que nem todo mundo já começa a se, né? Já começa a faltar ali alguns, porque tem gente que só dança mesmo na temporada. Então ali não. É a galera que tira Ela férias. dançava os 120. Sempre falta 1, 2, 3. Mas na coreografia tinha um 120. 5, sim. Porque, por exemplo, o nosso grupo também é nessa faixa, 120, 140. Só que lá tem revezamento. O show é dividido... Nunca tá todo mundo em O show é cena. dividido em duas partes. Então, Pois é, aí revezava. o ruim do boi é porque, como tem muita coreografia, e tem coreografia que, sem querer, os meninos da frente empurra os meninos de trás. Então, eu tenho um pouquinho de chateação com relação a isso quando o arraial é pequeno. Então, os meninos lá de trás ficam tudo apertadinhos. Eles têm que sair para as laterais para Sim. dançar fora, porque não cabe. E é um problema, né? Palco pequeno. Gente, vamos aumentar os Sim. palcos, por favor. É. Esse ano Ou teve... então- Tablados. bota. Eu gosto de dançar no chão. Eu também. Chão. Isso, esse ano teve muitos arraiais que os meninos ficaram em cima, as meninas embaixo, e depois as meninas subiam e os meninos embaixo, porque não cabia. Entendi. Eu acho que São João não é um evento para palco. É. Não é. Eu acho que, assim... Os melhores arraiais são aqueles mesmo... Os raízes. Pé no entendeu? chão. Pé no chão. Assim, eu entendo que o tablado, né... Dá pra todo mundo uma certa ver. um certo ego, né? Eu sou um artista, estou subindo do palco. Mas eu vou fazer como mestre Valmir dizia. Pois eu até entendo, tipo assim, tem espaços que são grandiosos, por exemplo, da Maré Aragão. Eu entendo a necessidade de ter um palco na Maré Aragão. Preferi uma arquibancada. Faz a arquibancada que o povo quer sentar. E aí olha de cima. Olha de cima. Entendo. Seprama ali, ó. Seprama é perfeito. Seprama é Tu perfeito. chega, tu senta, tu assiste. Sim. Entendeu? Mas eu acho que o tablado é uma herança do Vale Festejar. É. Que eu acho que foi um dos primeiros a ter esse formato. Mas eu acredito que era por causa do poço. E não... só que outros porque arraiais... tinha que ser coberto, né? Ali, querendo ou não, tinha que cobrir de alguma O poço. E aí eu acho que muita gente achou bacana e foi tentando levar. Que na verdade esse até negócio da torcicolo. arquibancada aí, acho que vem coisa boa. Não sei se vocês estão sabendo aí do boiódromo. Tá não sei se, né? Não sei. Não, eu já ouvi esse negócio. O problema desse bombódromo é que querem fazer do boiódromo é porque é o lugar ali que eu acho que não é. Pelo que eu vi o projeto, né? Ali no anel viário, que eles querem fazer uma grande arena tal. Não sei o quê. Só que eu não sei se isso não vai atrapalhar o desfile das escolas. É. Entendeu? Porque eu acho que a arquibancada para passarela é prioridade no momento. Entendeu? Porque sempre fica essa... A gente tá aqui gravando, né? A gente também participa de grupos carnavalescos, sempre fica essa coisa. Vai ter ou não vai ter? Vai ter ou não vai ter? Cadê? A galera promete, não, no meu governo, e nunca tem. sabe. Entendeu? E aí o trânsito, né, agora já tá quase passando por dentro. Então eu fico
muito preocupado, porque assim, como a gente participa de escola de samba, fica caótico. Por exemplo, ensaio de comissão de frente. A gente não pode fazer ensaio técnico. Cada porque vez o fica trânsito. pior, né? E se eu estou enganado, no tempo do Castelo, foi que ele conseguiu tirar da avenida, né? Mas os carros já voltaram a passar pela passarela. Isso é um problema, né? Que nunca se foi resolvido. Mas eu acho que é assim. Os secretários de cultura, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que eles só veem, às vezes, o lado do resto do ano. Eles não lembram desses 5 dias, né? E a passarela ali é muito complexa, porque tem a galera da região Itaquibacanga que, se tu fechar em algum momento, eles ficam ilhados. É verdade. Entendeu? E a arquitetura que eles fazem para melhoria, eu vejo que uma hora ou não vai ter carnaval, ou o pessoal do Anjo da Guarda não vem, ou vem andando. Porque o retorno agora é quase dentro da passarela. E é isso. Tem hora que eu vejo que vai ter carnaval que não vai dar mais para ser ali, vai ter que ser em outro lugar. Entendeu? E aí eu acho que em outro lugar vai ser igual 7 de setembro. Todo ano eles tentam tirar ali do Anel Viário, mas não tem. Entendeu? Não tem. E é isso. É sobre. Tem algum arraial que tu sente falta? Que não tem mais? A Lagoa da Jansen. Lagoa A Jansen era babado, né? Assim, apesar de ser um local, né, de... não era povão, mas a estrutura era boa. A estrutura era boa. E as pessoas se deslocavam até lá, né? Dos bairros se deslocavam até lá. Eu conseguia olhar. Era da Liga? Era da Liga. A Liga ainda existe? Não. Não existe mais a Liga? Não. Esse ano até tentaram resgatar, mas ainda sem sucesso. Bora ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Espero que volte. Porque eu acho que precisa, né? Precisa. Porque senão não vai. Precisa da representatividade. É tu que faz as coreografias do boi? Também. Também. Na verdade é em conjunto, né? Tem muitas coreografias que a gente repete, que eu fiz junto com o Roberto Lobato. Aí depois do Roberto veio o Geilson GG, que faleceu, não sei se vocês conheciam. Ele era o Pai Francisco. Isso. O Pai Francisco, ele era, na verdade, ele era tudo. Ele era Pai Francisco, ele era vaqueiro, ele era até índia, que ele ensaiava as meninas e fazia, fazia melhor do que muita gente. Então ele me ajudava nessas coreografias. Aí, com a morte dele, aí agora tem o Marcos, né, meu vaqueiro, campeador, que está me ajudando, e algumas índias também, as meninas me ajudam. Mas assim, a maior parte das coreografias sou eu que faço. Perfeito. Vamos para o 880 para finalizar? Vamos. 880, vamos lá. Eu vou te dar 2 opções e tu escolhe. Se quiser justificar a escolha, ok. Se não, pula a fogueira, vamos seguir. Mês de julho. São João. 880. 80. 80. Sem dúvidas. Dançar ou só comandar? 880. Hã? Não, ela disse que ficou 5 anos sem dançar. Ficava, não foi oficial, mas estava lá atrás. Mas se tivesse que escolher, dançar ou só comandar? É Ou difícil, sempre os dois? é difícil responder isso. Acho que os dois. Eu Sempre sinto os falta dois. dos dois. Sinto falta dos dois. Eu fico sem dançar, mas eu fico dançando lá atrás. Então, é muito mais forte, sabe? Só que eu sinto também, hoje, o boi precisa de mim também para comandar. Então, não tem como, tem que ser os dois. Nesse caso, não É os dois. 88. É 80 mais o 8, é 88, isso aí. Não, tem essa possibilidade de ser os dois. Seus dois, Tradição, ali só orquestra, ou se reinventando, colocando ali toadas de outros ritmos também para acrescentar. Eu acho que 80 também, porque acho que tem que se reinventar. A gente precisa. Acabou? Segue. Acabou? A produção tem algum 880? Tá tranquilo. O marido tem algum 880? Não? Tu tem mais algum? Não, amigo.
Então, a gente queria te agradecer demais o teu convite. Gente, vocês não sabem, mas assim, quando a gente fez a lista, né? Eu disse, não, vamos ouvir a história dela. Só que eu ficava assim, meu Deus, ela não vem. Ela vai dizer que ela vai dizer que ela tá ocupada. Quem são esses meninos? Tal, não sei o quê. E aí, quando ela diz, oi, bom dia, não sei o quê. Ah, eu tô bem, e você? Eu disse, eu tô nervosa. Ela disse, por quê? Porque tu me respondeu. E ela veio. Eu queria muito te agradecer por ter aceitado, né? Porque às vezes a galera tem aceitado. Ah, não sei nem quem é, vou lá, talvez o formato, né? Pela mídia, às vezes é um formato que não é muito bem visto. Ah, eles vão querer só mídia, polêmica, não sei o que. Não é. O objetivo daqui, como eu te falei, é da gente mostrar quem são os artistas, né? O outro episódio foi com o Maurício Aldama, um alô pra ele, Beijo, né? Que é uma pessoa que muita gente ouve falar, mas às vezes não associa a imagem. E não conhece a Né? história. Não conhece a Sim. história. Às vezes pensa que é uma coisa aleatória. Ah, ela jogou num pote, tirou o nome a Sônia, avô de Sônia. Não é, tinha entendeu? E muita gente não conhece. Tinha muita gente que achava que tu tinha realmente sonhado, como tu explicou pra gente, que não foi não um foi sonho, literalmente um sonho dormido. Foi um sonho lúcido. Foi. Né? Eu acho que é super necessário, né? Justamente por isso, para as pessoas conhecerem melhor. Às vezes a pessoa já gosta do boi e passa a gostar ainda mais que não conhece a história. Às vezes não gosta, mas passa a ter um pouquinho de respeito, pelo menos, pela história. Mas eu que agradeço, vocês são muito simpáticos, viu? Não só vocês, como o pessoal ali dos produção, bastidores. né? Viu? Um alô, audiovisual. Eu agradeço muito carinho, eu sou muito movida à emoção, a pessoas positivas, né? Eu sou muito disso, sou muito povão. Então, assim, sempre que vocês precisarem de mim para alguma coisa, pode contar comigo, tá? E todo convite será Não, ano que aceito. vem a gente quer fazer já a cobertura da escolha desse novo pajé. Vamos embora. Entendeu? Não vai Que a gente demorar é muito, assim. não. Só não vou fazer agora, que tá todo mundo me perguntando. E a seleção do boi, meu? Né? Todo ano Pior, tem- porque já tem boi que já tá Já lançando. sim. E aí o calendário, como é que tá? Pois é, porque assim, eu já tive duas experiências que não foram muito legais, que eu fiz antes de Natal, do carnaval, e depois tive que refazer, porque as pessoas não continuavam, né? Então eu não tive, pelo menos, Boi de Sonhos, não teve muito... Não deu muito certo. Não deu muito certo, não teve muito resultado. Então eu disse, não, vou deixar para fazer depois que passar o clima de Natal, Carnaval, porque agora o pessoal quer saber de Copa do Mundo, de Natal, de Carnaval, então eu vou deixar passar, mas aí quando for acontecer, vou botar no Instagram, todo mundo vai saber. Perfeito. Pronto. Tu vai fazer o teste? Eu vou. Pra quê? Ele já disse que Pra vai. Índia Guerreira. Eu quero ser a guerreira. Eu quero ser a nona. A nona. Vai dar certo. O que vocês acharam desse paredão, hein, Ciano? Minha irmã. Olha, babado, hein? Tem que Tava respeitar. babado. Não, e o bacana é que elas vêm junto com... Na verdade, ela tem que ser a 10ª, porque ela... Ah, é? Porque tu entra também. Na verdade, ela é a primeira. Entendeu? Tu não assistiu esse ano? Pois é. Eu gostei. Assim, primeiro, eu percebo... eu posso fazer uma pergunta? É porque vai vindo. Eu percebo que tu tem tu usa uma referência muito grande de Parintins para algumas indumentárias. Sim, eu gosto muito. Eu sou apaixonada pelo Festival de Parintins. Muito, Já foi? muito, muito. Nunca Não, fui. não, porque... É caríssimo. É caríssimo pra ir E também lá. não tem como tu ir, E porque não não tem, exatamente, porque coincide, né? Os dias a gente tá aqui no fervor de São João. Então não dá pra ir por isso também. Mas eu gosto muito. Então eu tenho um pouco, realmente, eu pego um pouco dessa inspiração de Parintins e trago pra roupa das meninas. Caprichoso garantido. E eu acho que não é nenhum problema admitir isso, porque, na verdade, a maioria dos bois fazem isso, né? Só não Fazem, gostam de admitir. Mas a maioria dos bois hoje trazem um pouquinho de Parintins pras roupas. Então tudo bem. Ele também Caprichoso pega um garantido. pouquinho, né? Daqui a gente pode pegar um pouquinho de lá. Eu gosto dos dois, mas assim, porque o caprichoso, ele é mais elite, né? E o garantido, ele é povão. Então, eu sou vermelho. Vermelho no curral. Eu sou caprichoso, mas tá tudo bem. Eu sou vermelho por vários motivos. Não, sim. Não, aí... Entendi. Não, mas aí, entendeu? Dancei 5 anos de vermelho no Barriquinha. Não, aí... É isso. Tem que aí. mudar, né? Nesse teu caso aí, eu entendo. Não. Inclusive, acho que a tua fitinha do próximo episódio tem que ser vermelha. Não, mas foi verde por causa do boi. Que foi isso? Foi verde por causa do boi. Por causa do Que boi, a a cor cor do do boi. boi, entendi. Não, pelo amor de Deus, tá Captei. amarrado, não. Eu acho que Sou eu que tô fazendo isso.
É a bancada. Ó, tá vendo? Chocada. Não vai dar em nada, não vai me calar. É vermelho. Quer me calar? Você quer me calar? Quer me silenciar? Candidato. É sobre isso. Então, a gente quer te agradecer mais uma vez até aceitar esse convite. O intuito do nosso podcast é realmente esse, é dar a voz mesmo pra gente vir conversar, explicar. Porque a gente não tem mais essa plataforma, né? Este ambiente pra gente conversar. Que a gente se inspira muito na Helena Leite, né? Na falecida Helena Leite, eterna. Que ela sempre dava voz, ela falava mesmo. E a gente se inspira e tenta trazer um formato bem descontraído, que a gente consiga também bater esse papo, né? E tá sempre mantendo todo mundo informado e levando a cultura além, né, dos tablados, além de tudo. E é isso. E é isso. E aí, como é inconfundível, eu preciso que vocês façam o quê? Clique aí no gostei. Gostei. Compartilha. Pra quem não sabia, a galera aí que vem aí pra cá pra São Luís, conhece os bois, compartilham pros seus amigos, compartilhem tudo, dê like, comentem. Ative o sininho de notificações. É, porque, amigo, depois dela. E sigam o @, E depois- do Inconfundível, do Buma Meu Cast. A gente vai deixar Sigam tudo na descrição. Tudo daí. Vai estar tudo na descrição. Sigam tudo. Sem falar que depois que ela veio, todo mundo vai querer vir contar. Todo mundo vai querer. E tem pode que vir mesmo, tem que vir mesmo. Se a gente conseguir fazer um episódio por dia, a gente faz um episódio por dia. Não, mas aí- é sobre. Não. Aí, mano, Por dia, amigo, não. Deixa, me deixa. Não dá. Mais um pouquinho. Mas deixa, é mais- isso. É porque ela já tá acrescentar. levando muito a sério esse negócio do sonho. Alice, acorda, não dá pra ser todo dia. Beijo, gente. Vamos terminar com uma musiquinha? Pode ser meu Tem balanceia? a despedida. Ela tem uma coisinha pra coisinha. trazer? Ai, hein? É verdade. Tu trouxeste alguma coisinha? Trouxeste Ah, sim, pois é, uma lembrança. É, 2022, aqui uma camisa e o CD. Ixi, vai. Pra vocês usarem e abusarem aí, escutarem as músicas. Verdinhos. Já combina com laço. Tô falando, eu vim preparado já pra sair daqui pro itinerante. Vou me levantar. Muito obrigado mais uma vez. E é isso, gente. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Eu quero ver. Quero ver a vaqueirada campeando no cordão, sacudindo o maracá, em louvor a São João. Quero